Pessoal, continuando, agora com o uso aqui do primer, eu apliquei com aquele pincel, nesse sentido, nesse outro, e depois eu tornei a aplicar, tá? Mais uma demão, é demão e não mão de tinta, tá? E por último, eu passei nesse sentido. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que nem tudo aqui foi bem preenchido. Ficaram algumas falhas, tá? Se olhar dentro do vidro, então aí vocês vão perceber legal essas diferenças, tá? Não há problema nisso. Você já criou uma base de aderência para o vidro legal o suficiente usando o bom e velho pincelzinho aqui. A mesma coisa nessa garrafa. Eu tornei a aplicar mais uma vez, tá? Ó, tô aproveitando aqui para limpar. Só que eu aguardei a secagem daquela primeira demão e tô forçando o máximo possível aqui para ele ficar bem aderido, ok? Fez isso em toda a borda, em sentidos aleatórios. Mas eu sei que tem gente que quer um efeito mais lisinho, tá? Quem quiser um efeito mais lisinho, vai precisar do spray, coloca dentro do potinho, dentro do saco plástico, fecha, formando uma câmera, tá? Para não ter saída de ar mesmo. Ó, coloco mais um pouquinho aqui de spray. E com esse mesmo pincel, mesmo sendo velhinho, pego um pouquinho de tinta e independente dele ser um pincel com muita textura ou não, eu venho, gente, dando batidinhas, tá? Quanto mais batidinhas eu der, mais a textura vai ficar próxima da de um rolinho. Posso, inclusive, fazer isso usando o rolinho, ok? Eu já fiz uma boa parte dessa garrafa para adiantar, mas aqui dá para vocês visualizarem. Ó, uma outra forma de aplicar, ok? Quando eu terminar de aplicar isso daqui em toda a garrafa, tá? O que eu faço? Eu pego um pedacinho de lixa cansada. Tá? Sabem o que é uma lixa cansada? Uma lixa velhinha, uma lixa que você já usou bastante, que você fala assim, já tinha que ter jogado fora, né? Tô mostrando um monte de coisas que parecem que tinham que jogar fora, né? Então eu pego essa lixa aqui, ó, e venho de levinho, movimento circular, sobre cada demão de tinta, de primer, no caso, ok? Então aplico, torno a passar batidinhas, tá? Torno a deixar secar. Quase não cobre nada, aparentemente, mas torno a deixar secar. Vejam que eu usei uma camada bem levinha, bem mínima, né? Quando isso estiver seco, eu torno a aplicar. No caso aqui é uma lixa 220 de qualquer uso, tá? Uma lixa pode ser para madeira, para ferro, tal. O importante é que ela seja uma lixa que já esteja cansada, velha mesmo. Por quê? Porque a lixa nova, ela vai tirar muito da tinta e a ideia não é isso, a ideia é só dar uma uniformizada mesmo, ok? Então, ela estando bem seca, vocês vão poder aplicar dessa forma aqui, tá? Aplicou a lixa assim, aí vocês vão poder partir para a parte da pintura propriamente dita, ok? Que pode ser com o mesmo pincel, só que, por exemplo, se eu for usar uma tinta à base de água, eu tenho que limpar com o thinner antes de aplicar. Se for uma tinta à base de água rasa, também é bom eu limpar por conta da cor, porque senão vai reagir, seja água rasa ou seja thinner, a base da outra tinta, vai reagir. Se eu colocar esse pincel aqui do jeito que ele tá na água,
ele tende a ficar todo emplastrado e ele não vai resolver meu trabalho, tá bom? Depois eu mostro para vocês uma pintura, sendo que é o seguinte, nessa garrafa aqui, tá? Da do Palmito, nós vamos fazer uma pintura como se fosse um tecido de algodão com pintura, por exemplo, de um cestinho de flores ou de algum outro elemento decorativo que a gente use num pano de prato. A gente pode até pintar num pano de prato para fazer uma composição da garrafa, no caso aqui o pote, né, de vidro, com esse pano. E essa outra aqui, ó, ela tem a textura super delicada, então depois eu escolho o que é que eu vou trabalhar. Eu não posso aplicar a pintura direto aqui, porque ainda não terminei de aplicar o primer, ok? Preciso terminar de aplicar o primer nesse pedaço. E nessa outra aqui, cadê? A do Papai Noel, aqui. A do Papai Noel, ela já tem primer suficiente para eu lixar bem de levinho, lixa cansada, tá? E fazer a aplicação da pintura que eu desejar, ok? Nós vamos fazer um Papai Noel com essa daqui, tá bom? Beijo para todo mundo que gosta de tinta como eu.